Olá, meus irmãos e minhas irmãs, a paz do Senhor. Estamos começando mais um programa Escola Bíblica Dominical. Com a graça de Deus, estamos iniciando mais um novo trimestre e nesse trimestre estaremos estudando os livros de 1º e 2º Samuel. Temos certeza de que Deus irá falar profundamente através dos exemplos, das histórias e dos testemunhos desses homens que compõem essa rica história bíblica. Fique conosco, semanalmente temos um encontro marcado para juntos nos aprofundarmos no conhecimento da palavra do Senhor. Bem-vindo, bem-vinda, o programa Escola Bíblica Dominical já está no ar. Antes de começarmos a lição de número 1, nós queremos enfatizar a importância que você, ao assistir essa aula, deixe aqui o seu comentário, que você deixe o seu like e, acima de qualquer coisa, compartilhe com aqueles que você conhece, que são educadores na casa do Senhor e que são apaixonados pela palavra de Deus também. Nós temos certeza e confiança de que juntos podemos fazer muito mais pelo reino de Deus. Portanto, o meu primeiro convite nesse trimestre que se inaugura é que, se você ainda não se inscreveu no canal ADMP TV, faça isso agora. Se você já é um inscrito, faz um favor, hein? Verifica se o sininho de notificação está ativado logo aqui, ó. Porque ativando este sininho, você não perde nada do que acontece aqui no canal ADMP TV. E vamos então à nossa lição. Nós estamos começando a estudar os livros de Samuel e hoje a lição é a lição de número 1. Você pode ver aqui o tema: conhecendo os 2 livros de Samuel. O nosso texto áureo está em 1 Samuel, capítulo 1, versículo 18, e nos diz assim a palavra do Senhor: E disse ela: ache a tua serva graça em teus olhos. Assim a mulher se foi seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste. A verdade prática nos diz: nos livros de Samuel aprendemos a servir, a adorar e a amar a Deus de todo o coração, apesar das circunstâncias adversas. A leitura bíblica em classe, nessa aula de hoje, ela será meramente referencial, já que ela está baseada em 1 Samuel, capítulo 1, do versículo 1 ao 18, narrando a história de Ana e a sua saga. Entretanto, nós iremos voltar nesta história na segunda lição. Dessa feita, nós estamos apresentando esta leitura em classe apenas a título de introdução deste rico compêndio que são os livros de 1º e 2º Samuel. Então a nossa leitura em classe está em 1 Samuel, do capítulo 1, do versículo 1 ao versículo de número 8. Amém? Essa é o nosso texto embasador. Muito bem, como nós havíamos afirmado aqui para os irmãos, nessa primeira lição nós estaremos dando um panorama geral para os nossos alunos, para você que me assiste aqui, um panorama completo de 1º e 2º Samuel. É sempre bom lembrar que estamos começando a estudar um dos chamados livros históricos da Bíblia, e sempre que estudamos livros históricos, faz-se necessário analisarmos todo o contexto anterior e as consequências posteriores às narrativas que aqui serão colocadas. E já que estamos falando de 1º e 2º Samuel, é bom lembrar que o tópico 1 tem como título Contexto Histórico de 1º e 2º Samuel. Nós vamos colocar aqui para os irmãos, portanto, o contexto histórico de 1º e 2º Samuel.
Muito bem. Ao olharmos para os livros de 1º e 2º Samuel, nós precisamos deixar algumas coisas claras. No nosso cânon, na estrutura como ele é montado hoje, esses livros estão divididos em 2 partes. Entretanto, a grande maioria dos eruditos acredita que o livro de 1º e 2º Samuel faziam parte de um único volume. Isso é importante destacar para o seu aluno. Esta é a razão pela qual há essa cadeia de pensamento. Sendo assim, a primeira observação que nós vamos colocar aqui para os irmãos é que originalmente compunham um único volume. Além disso, você vai perceber que grande parte da narrativa deste livro está concentrada em 3 ou 4 personagens. Especificamente, nós podemos dizer que foca-se bastante em Samuel, depois em Saul e por fim em Davi. Desta feita, nós pontuamos também que há 3 personagens centrais. Há 3 personagens centrais, a saber, o próprio Samuel como personagem principal. Na sequência nós temos Saul e por fim nós temos aquele que ocupa a maior parte da narrativa, que é Davi. Muito bem. Quando nós olhamos para o que está acontecendo neste cenário, eu posso resumir toda a história dos 2 livros de Samuel em uma única frase: a transição de um governo teocrático para um governo monárquico e humano. Sobre as linhas de 1º Samuel, você perceber que há claramente uma ênfase em cima da história de Israel, narrando desde o nascimento daquele que é chamado de o último grande juiz, até a ascensão de Davi ao trono de Israel. Durante todo este percurso, toda esta análise, o que você vai perceber é que Israel está num processo de transição, saindo das mãos de uma teocracia, onde as ordens de Deus eram dadas diretamente a um líder humano, e passando agora para as mãos de um homem eleito ou escolhido pelo próprio povo, ainda assim com o aval de Deus. Para entendermos melhor esta narrativa, nós vamos colocar aqui o seguinte tópico. Eu vou chamar isso de ideia central, ok? Ideia central. Você pode colocar como ideia central que 1º e 2º Samuel falam sobre a transição, transição de uma teocracia, e eu vou até destacar isso aqui para os irmãos com uma outra cor, de uma teocracia para e eu vou mudar o nome aqui, governo humano, para um governo humano, a saber, esse governo humano, que no sistema escolhidos por eles, seriam uma monarquia. Quando olhamos para a decisão que Israel tomou, nós precisamos fazer algumas observações. Havia um certo desejo de Israel de abandonar o formato de estrutura que eles tinham, já que eles olhavam para as nações vizinhas e percebiam o modelo hierárquico que tinham. Israel conjecturava, pensava que, deixando o modelo tribal no qual eles estavam vivendo,
e centralizando todo o governo em um único indivíduo, eles ganhariam algumas vantagens. Quando você tem uma estrutura tribal, o que acontece é que cada chefe tem as suas diretrizes e, eventualmente, no momento de necessidade, eles se reúnem e fazem um grande complô, digamos assim. Eles fazem uma reunião para pelejar, para guerrear e assim sucessivamente. Entretanto, quando você tem um governo monárquico ou um governo humano, Israel via a chance de ter alguém que iria organizar a máquina estatal, construir um exército treinado e assim fazer com que os inimigos de Israel o temessem ou o enfrentassem. Nessa procura por essa organização estrutural, Israel decide que era hora de deixar de ser uma teocracia e se tornar um governo humano. O regime escolhido é a monarquia. Dessa forma, deixa de ser um juiz escolhido por Deus, sob a tutela de Deus, e passa a ser um homem que também irá providenciar e prover os novos líderes, já que na monarquia, os filhos do rei naturalmente se tornarão os chefes daquela região. Então é isso que nós temos que entender quando olhamos para os livros de 1º e 2º Samuel. A verdade é que estes livros, eles cobrem quase 400 anos de história. Uma coisa que me chama a atenção, meus queridos e amados irmãos e irmãs, é que havia pouco espaço para narrar tanta história, e é por isso que a seletividade histórica de 1º e 2º Samuel é exemplar. Ele não contém todas as nuances, todos os detalhes do que havia acontecido com os reis de Israel, mas narra muito bem qual era os principais fatos daquela época. Vale a pena lembrar que junto com 1º e 2º Samuel também temos 1º e 2º Reis, que formavam 4 livros que versavam sobre a história desta nação. E quando você olha para esses livros todos, você percebe principalmente em Samuel, que há um grande espaço para o livro de Samuel, pouco para Saul e praticamente 40 capítulos para Davi. Isso mostra a importância que Davi tem para o povo de Israel, para a nação de Israel. Portanto, cobrimos aí, essa narrativa cobre praticamente 400 anos de história. O segundo tópico de nossa revista vai chamar a atenção dos irmãos para a autoria e a data. Vamos colocar aqui então, autoria e data. Quais são as considerações que eu quero fazer aqui com os irmãos? Eu vou começar pela autoria e vou dizer o seguinte para os irmãos, que o autor dos livros de 1º e 2º Samuel é anônimo. Vou pôr no singular, é anônimo. Ou seja, nós não sabemos quem é. Eu aqui vou até discordar em certa medida do que foi colocado por nossa revista, pois apesar de deixar claro no começo de que a maioria dos estudiosos diz que os escritos são anônimos,
deixa claro que a opinião geral converge para o fato que foi o próprio Samuel que escreveu esses livros. Eu particularmente vejo alguns problemas nisso. Para começo de história, nós sabemos pela cronologia bíblica que Samuel morreu ainda no começo do reinado de Davi. Prova disso é que você vai ver que ao longo da narrativa bíblica, você vai ter um outro profeta em ascensão em Israel, que é o profeta Natã. Portanto, não teria como Samuel ser testemunha da sua própria morte e dos atos posteriores. Alguns reivindicam a autoria para Samuel, baseada em uma frase de Crônicas que diz: como vos disse Samuel, o profeta, em seus livros. A verdade é, meus irmãos, e eu acho importante deixar isto bem construído para os irmãos, que era um costume antigo nas bibliotecas rotularem os papiros, os livros, os manuscritos com o nome do personagem principal que introduzia a história ou que promovia a história. Então é natural pensarmos que os primeiros autores, ou o autor deste compêndio, ele deu o nome de Samuel para estes livros, pensando na importância deste personagem, que foi peça central na transição da teocracia para a monarquia. Portanto, temos dificuldades em imaginar que primeiro e segundo Samuel foram escritas pelo próprio Samuel. Fato é que pode até acontecer de que alguma parte, principalmente as primeiras partes deste livro, tenham sido escritas pelo próprio profeta, mas não ele como um todo. Há uma série de divergências sobre a autoria deste livro. Não é fácil você dar autoria a um livro da Bíblia. Alguns são bem diretos, porque o autor se identifica no começo. Entretanto, a maior parte não tem identificação autoral, e aí entra todo um processo acadêmico, histórico, social, para tentar descobrir quem é. A ideia geral é que os livros de Samuel foram baseados em pelo menos 4 grandes narrativas muito comuns na antiguidade, e estipula-se que o compêndio dessas narrativas aconteceu entre 1100 a.C. até 970 a.C. Portanto, bem depois do processo em que nós estamos acostumados a situar o livro de 1º e 2º Samuel. Logo, a data está girando em torno de 1100 a 970 anos antes de Cristo, e o fato é de que nós não sabemos quem foi o autor dos compêndios deste livro santo. Não interessa quem escreveu estes livros, eu sempre falo isso. Não importa quem escreveu, o que importa é que eles foram inspirados por Deus e estão presentes no código bíblico que nós lemos e nós respeitamos, pois é a palavra do Senhor. Amém? Portanto, no primeiro tópico, eu gostaria de destacar com os irmãos essa questão da autoria e a questão da data. E por fim, o nosso terceiro e último tópico, que vai falar sobre a teologia nos livros de 1º e 2º Samuel. Eu quero, antes de falar o tópico 3, lembrá-los de fazer a inscrição no canal ADMP TV, deixar o seu joinha, o seu like, faça o seu comentário, coloque de onde você está assistindo. No próximo programa nós vamos mandar um abraço especial para você, tá? Tem dúvidas? Poste aí a dúvida também. Nós estamos aqui para te auxiliar e para juntos estudarmos. Esta aula tem como objetivo ser participativa, e as plataformas digitais possibilitam isso. Portanto, não se esqueça de deixar o seu comentário, de deixar se você concorda ou não, de deixar a sua pergunta e de onde você está nos assistindo. Amém? Muito bem.
teologia. Qual é a teologia que nós temos no livro de Samuel? Meus irmãos, eu vou destacar aqui para os irmãos 3 etapas que eu considero maravilhosamente teológicas no livro de Samuel. Todo livro pode ser considerado teológico, já que há narrativas com ensinamentos em praticamente todo ele. Entretanto, 3 capítulos são puramente teológicos e nos chama a atenção por isso. O primeiro deles é 1 Samuel, capítulo de número 7. Aqui nós temos o povo congregado, o povo está congregado em Mispá. É interessante, porque aqui nesta passagem, você vê o primeiro grande sermão de Samuel para a nação de Israel. Após 20 anos sobre uma espécie de ditadura filisteia, em que os filisteus dominavam e vindicavam para si o domínio sobre Israel e seus territórios, Samuel conclama um povo para um reajuste, em linhas sinceras. O que Samuel faz é julgar o povo, e diz: olha, é preciso que vocês façam um novo pacto, que vocês mudem a sua conduta para com Deus, a fim de que Ele possa operar livramento com vocês. Neste lugar, o que nós vemos é Samuel dando prioridade para primeiro colocar em ordem as pendências entre Israel e o Senhor. Uma vez que as pendências estivessem colocadas em ordem, Deus entraria com providência. Há aqui um momento maravilhoso e glorioso, porque o povo Samuel convoca o povo para se reunir em Mispá, e lá ele julga o povo, e o povo se arrepende. Samuel conclama o povo para um arrependimento e um jejum. Neste momento, o povo filisteu, vendo aquele enorme ajuntamento, não se faz de rogado, já imagina que é uma revolta, e ataca preventivamente o povo de Israel, que estava reunido em Mispá. Samuel, então, ao ver que eles seriam atacados e não tinham como se defender, faz um sacrifício a Deus e entra para a intercessão. Neste momento, o que nós vemos é Samuel sendo vindicado como liderança, já que Deus intervém. Uma forte tempestade destrói os exércitos dos filisteus, e o povo de Israel persegue os filisteus até as suas próprias terras, até dentro das terras dos próprios filisteus. Naquele momento, Samuel mostrava para aquele povo que eles não precisavam de um líder humano. Deus era o próprio líder do povo de Israel. Deus era quem cuidaria daquele povo. E não é à toa que naquele momento, neste lugar, Samuel lança um memorial, uma pedra, e chama aquele lugar de Ebenezer, que significa: até aqui nos ajudou o Senhor. Este é o primeiro grande capítulo teológico que nós temos nos livros de Samuel. O próximo capítulo está bem perto, é o livro de 1 Samuel, capítulo 12. Em 1 Samuel, capítulo 12, nós temos mais um discurso de Samuel, mas neste momento, a monarquia é definitivamente aceita. A monarquia é aceita. Quando eu olho para esta passagem de 1 Samuel, eu vejo um homem extremamente corajoso, já que ele chega diante do povo, conclama o povo, e no capítulo 9, os homens e mulheres de Israel, os líderes das tribos, haviam decidido instituir definitivamente a monarquia, e Saul seria o grande rei. Mas era preciso que houvesse o sim de Deus, já que estamos falando da nação da promessa, a terra do povo de Deus. Então Samuel reúne o povo
E a primeira coisa que Samuel faz é um comparativo. Ele começa com uma pergunta que me deixa emocionado. Ele diz assim: prova da minha integridade. Eu vou fazer a minha versão aqui da fala de Samuel, tá, meus irmãos? Prova da minha integridade é que eu quero que alguém se levante aqui e faça-me alguma acusação. Qual de nós pode dizer tal coisa? Quem de nós, quantos de nós pode bater no peito e dizer: acuse-me de alguma coisa, façam alguma acusação para mim? Então Samuel começa a dizer: vocês escolheram. Só que a partir de agora nós teremos que deixar bem claro dois papéis aqui. Nós teremos o papel do rei, que irá administrar socialmente, financeiramente, militarmente a nação de Israel. Mas a parte religiosa, a parte cultural, não estará nas mãos do rei, estará nas mãos do sacerdote. Samuel responde uma pergunta para aquele povo. Aquele povo podia perguntar: mas Deus ainda estará conosco? Deus ainda será o nosso protetor, o nosso baluarte, a nossa salvação? E Deus diz sim. No versículo 22, abra sua Bíblia e leia. Vai estar dizendo o seguinte: o Senhor, por causa do seu grande nome, não desamparará o seu povo, porque aprouve ao Senhor fazer-vos o seu povo. O versículo 24 diz: pois vede quão grandiosas coisas vos fez, eleva a obediência para além da exigência legalista, colocando o governo de Deus com uma questão de dedicação pessoal e amorosa. Deus queria fazer um comparativo para Israel. Olha, vocês escolheram reis enriquecem às custas do suor do povo, reis acumulam riquezas a custas de impostos. Eu não, eu vos amei de forma incondicional. Ainda assim, Deus proveu proteção para o seu povo. Samuel sabia que mais cedo ou mais tarde esses papéis seriam problemáticos, e aconteceu realmente. Samuel sabia que essa divisão de papéis entre o rei e o sacerdote não seria devidamente feita, mas ele precisava deixar claro que ser rei em Israel não seria a mesma coisa que ser rei sobre outras nações, porque em Israel o rei sofreria a intervenção do próprio Deus através do sacerdote. Saul não soube lidar bem com isso. Saul não soube reagir bem a isso. Já Davi não. Davi entendeu que tinha o papel de gerenciador, administrador daquilo que Deus havia dado a ele, mas aquilo que era exclusivo do Senhor não deveria ser dado a outrem. E o último grande capítulo teológico que nós temos, e na minha opinião, um dos mais lindos, é 2 Samuel, capítulo 7. Aqui nós vemos o próprio Deus reafirmando aquilo que nós chamamos de dinastia davídica. Dinastia davídica. E o que vem a ser a dinastia davídica? Em 2 Samuel capítulo 7, você vai ver o profeta Natã chegando em Davi e dando a ele uma palavra de bênção. Davi havia intentado construir o templo. Ele dizia para si, eu não consigo entender como é que eu moro em palácios tão bonitos, moro em quartos tão confortáveis, enquanto o Senhor habita em uma barraca, o Senhor habita em uma tenda. Naquele momento, Deus leva Natã para falar com Davi, diz: Davi, não será você que irá construir o meu templo, será a sua descendência, pois a sua mão possui muito sangue. Mas ao mesmo tempo que Deus dá essa proibição a Davi, Deus reafirma a sua dinastia. Deus diz: não se preocupe, o seu sangue nunca deixará o trono de Israel. Eu
fico pensando, meus irmãos, mais à frente, porque em 587 a.C., o povo de Israel é levado cativeiro. Primeiro cai a parte norte, a parte sul. Depois cai a parte norte, Jerusalém e Judá é levado por último. E eu fico pensando o que passava na cabeça daqueles homens e mulheres, porque Joaquim foi levado cativo, o rei Joaquim. Depois o rei Zedequias também foi levado cativo. Então eles olhavam e diziam: não há rei mais, Jerusalém está destruída, Jerusalém está quebrada. Cadê a promessa de que os descendentes de Davi não deixariam o trono? O livro de 2 Samuel capítulo 7 é uma reflexão sobre que as bênçãos de Deus são eternas e incondicionais, mas elas estão também associadas ao nosso obedecer a Deus. E quando voltamos o nosso coração para Deus, Ele nos restitui tudo que nos prometeu e tudo que nós perdemos. Aqui nós temos o Senhor falando para Davi: não se preocupe, não se preocupe, a sua descendência governará. E eu quero terminar essa lição lembrando que vem o dia, irá chegar a hora em que o grande descendente de Davi, a raiz de Jessé, o rebento de Israel, Jesus Cristo, irá vir, e o seu reinado será eterno, o seu reinado será para sempre. Cristo, o descendente, o filho de Davi, irá vir, e a promessa de 2 Samuel capítulo 7 irá se cumprir definitivamente e na íntegra, porque Jesus estabelecerá um reino, e o seu reino será por toda a eternidade. E assim nós cremos, e assim nós esperamos a volta do Rei amado. Meu querido irmão, minha querida irmã, eu espero que, mesmo que rapidamente, nós tenhamos atingido o nosso propósito de dar a você mais argumentos, além daqueles que a nossa revista pontua. Nós queremos aqui fazer menção, inclusive, do nosso comentarista, que é importante também refletir sobre isso, chamar a atenção dos irmãos, que nós estamos sobre a tutela do nosso pastor Osiel Gomes, que é pastor da Assembleia de Deus em Tirirical, São Luís, um conhecido comentarista em nossas revistas. Eu espero você aqui na próxima segunda-feira, onde nós juntos estaremos estudando a lição de número 2. Na lição de número 2, nós iremos estudar o nascimento e o chamado de Samuel. Querido irmão e irmã, que Deus te abençoe cada vez mais. Muito obrigado. Eu espero vocês aqui no canal ADMP TV, no próximo programa Escola Bíblica Dominical. Que Deus, em Cristo Jesus, te prospere sempre mais. Amém.